Imóvel físico ou fundos imobiliários? Qual é melhor? Qual rende mais? Dá para vender o imóvel e investir em fundos imobiliários e viver disso? Hoje eu vou tirar essa dúvida de muitas pessoas, vou contar a minha própria experiência com isso e também vou tentar ajudar você a tomar aí a sua decisão e escolher o que é melhor, fundos imobiliários ou imóvel físico. E já convido você a deixar a sua opinião também aqui nos comentários em qual você investe, qual você prefere, qual você acha que é melhor e se você teria coragem de vender um imóvel físico para investir no mercado imobiliário. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores, já invisto no mercado financeiro há mais de 5 anos e meio. E se você é novo aqui no canal, se é o seu primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações e se você gostar do conteúdo, deixa o like para me ajudar a fazer com que esse canal cresça cada vez mais, combinado? Conto aí com o seu like. Bom, eu resolvi trazer esse vídeo aqui no canal por conta de uma pergunta que eu recebi de um seguidor lá do Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, @rudineisilva1, me segue lá que todos os dias eu estou conversando com o pessoal, respondendo pergunta por lá também. Bom, e a pergunta é o seguinte: pensando em vender minha casa e investir em fundos imobiliários, vale 300 mil e recebo 1.000 de aluguel, vale a pena? Bom, eu resolvi trazer esse vídeo então para explicar aqui alguns pontos, tá? Esclarecer algumas coisas e responder essa pergunta que eu acredito que seja a dúvida de muitos que estão me assistindo também. E depois eu vou contar a minha experiência, o que eu fiz aí nesse caso, tá? E eu elenquei aqui 3 pontos principais que a gente tem que discutir sobre isso para você poder tomar essa decisão ou não, tá? O primeiro deles é sobre conhecer o mercado financeiro, tá? Eu vou responder essa pergunta como se eu estivesse respondendo para esse seguidor que me fez essa pergunta. Eu vou responder para ele, mas serve para você também, tá? A primeira coisa que você tem que se perguntar é: você já conhece o mercado financeiro? Você já investe? Já investiu? Há quanto tempo você está no mercado financeiro? Já investe em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa ou nunca investiu? Por que isso é importante, tá? Se você nunca investiu em nenhum tipo de ativo, nem fundos imobiliários, nem renda fixa, nem ações, eu sugiro que você não venda esse imóvel agora, tá? Sugiro que você conheça o mercado, estude e invista todos os meses um pouquinho, nem que seja R$ 100, por pelo menos um ano em ações, em fundos imobiliários, seja no que você quiser investir. No caso, você falou em fundos imobiliários, então invista pelo menos um ano em fundos imobiliários. Por quê? Para você entender a dinâmica do mercado. Fundos imobiliários são renda variável, então o preço vai oscilar. Por mais que os fundos imobiliários eles oscilem muito menos que as ações, mesmo assim eles oscilam. Então o preço vai variar. Então você vai colocar, por exemplo, hoje R$ 300 mil lá, amanhã o mercado pode cair e você ter 200, tá? Isso pode fazer com que você se assuste por você não entender a dinâmica do mercado e você vai querer vender essas cotas, resgatar esse dinheiro e vai acabar tendo prejuízo. Então a primeira coisa a fazer é: você entende do mercado, você conhece, você sabe como funciona? Você já investiu? Se você sabe como funciona, mas nunca investiu, eu sugiro que você passe um tempo investindo o seu dinheiro, dinheiro mesmo, tá? Para você sentir na pele aí como que é as oscilações, como que é os dividendos, para você entender de fato a mecânica. Se você já estudou, mas não investiu, você não sabe. Então você vai ter que investir de fato para você entender como funciona. Investir o dinheiro real, tá? Então essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar e discutir aqui. Segundo ponto, você consegue viver assim? Tem pessoas que não conseguem ficar sem algo físico. Elas precisam ter uma propriedade física para se sentir seguras, para se sentir protegido e para poder colocar sua família. Tem pessoas que precisam sentir esse sentimento de posse de algo físico. Algumas pessoas não se importam muito com isso e está tranquilo em morar de aluguel, em morar numa cidade ou em outra e não tem problema nenhum. Mas algumas pessoas não. Elas preferem morar em uma determinada cidade e preferem ter um ativo físico. Então essa é a segunda pergunta que você deve fazer. Aí você deve levar em consideração também as outras pessoas aí da sua família, caso você tenha. Então você tem que saber se você conseguiria ficar sem esse imóvel físico, sem essa posse de algo físico para você viver, para você morar. Então essa é a segunda pergunta, o segundo ponto que você tem que analisar. Terceiro, você consegue controlar as finanças e o seu dinheiro? Por que isso é importante? Se você é uma pessoa que gasta compulsivamente ou gasta com qualquer coisa, não consegue controlar o dinheiro, não consegue controlar as finanças, eu sugiro que você não venda esse imóvel. Que você aprenda primeiro a controlar seus gastos, suas finanças, seu lado emocional em relação ao dinheiro, para depois você talvez estar vendendo esse imóvel. Por quê? Eu já vi acontecer, tá? De pessoas que venderam um imóvel, até venderam muito bem, ganharam um bom dinheiro, e colocaram o dinheiro lá nos investimentos, numa renda fixa. E o que aconteceu? No mês seguinte, estragou o carro.
R$ 1.000 para arrumar. A pessoa foi lá, tirou R$ 1.000 dos investimentos, gastou no carro. No próximo mês, estragou, sei lá, um móvel. A pessoa foi lá, tirou mais R$ 1.000, R$ 2.000 de investimento, gastou. Vou fazer uma viagem, mais R$ 1.000, mais R$ 2.000 e o dinheiro se acabou. Se você fizer isso, o dinheiro vai se acabando, os rendimentos vão sendo cada vez menores e você vai acabar sem nada. Então você não deve vender e investir esse dinheiro se você não tem controle sobre seus gastos, suas finanças e o seu emocional em relação a dinheiro, tá? Então esse é o terceiro conselho que eu dou aqui. Se você não tem controle, não invista, principalmente em renda variável. Já pensou você pegar esse dinheiro e investir R$ 300.000 em fundos imobiliários, por exemplo, tá? São só exemplos aqui. E no mês seguinte o mercado cair, né? E você ficar com R$ 200.000, né? Suas cotas agora valem R$ 200.000. Você não perdeu porque você não vendeu. Então, enquanto você não vender, você não tem prejuízo. É assim que funciona no mercado financeiro. As suas cotas só valem menos do que valiam antes. Então vamos supor que agora elas valem R$ 200.000 e você precisa de R$ 5.000. Aí você vai lá e vende suas cotas para resgatar esse dinheiro para usar os R$ 5.000. Aí você vai estar tendo prejuízo, você vai estar vendendo muito abaixo do que você comprou. Então, terceiro ponto, se você não tem controle das suas finanças, controle com o dinheiro, você não deve vender sua casa para investir em fundos imobiliários, nem renda fixa, nem nada, tá? Por isso que muitas pessoas preferem ter imóveis físicos, porque não é tão fácil assim vender. Então, quando elas precisam de dinheiro, elas dão outro jeito, fazem outras rendas, tiram de outro lugar, mas o imóvel continua lá e elas continuam recebendo aqueles aluguéis ou até mesmo morando na casa. E também tem a questão da valorização do imóvel, tá? Que depende muito de lugar para lugar, tá? Alguns lugares vai ser melhor, em algumas localizações vai ser melhor você ficar com esse imóvel por mais 5 ou 10 anos, que vai valorizar muito mais, né? Vai valer muito mais a pena do que você investir em fundos imobiliários. Já algumas localizações, o melhor a fazer é vender e investir em fundos imobiliários, que você vai ter uma rentabilidade maior no longo prazo, tá? Depende muito de região para região, de localidade para localidade, tá? Algumas cidades maiores, né, grandes cidades, por exemplo, São Paulo, tem os imóveis que se valorizam muito mais. Então, talvez um imóvel nessa localização seja melhor você manter aí para o longo prazo para você ganhar mais dinheiro. Talvez em algumas cidades, talvez não, né? Com certeza em algumas cidades aí esse imóvel passaria mais 5, 6, 10 anos e se valorizaria muito pouco, tá? Já em outras seria uma valorização talvez o dobro ou o triplo do valor aí nos próximos 10 anos, tá? Qual que é a minha experiência? A minha experiência com isso, né? O que eu fiz? Eu tinha um sítio, acredito que vocês já sabem aqui, principalmente os seguidores lá do Instagram, que eu sou mais ativo lá com a minha vida pessoal, então lá eles já sabem que eu tinha um sítio e eu vendi esse sítio e investi esse dinheiro em fundos imobiliários, tá? Peguei parte desse dinheiro e investi em fundos imobiliários. Tem um vídeo aqui no canal de eu investindo esse dinheiro, tá? Então é só você procurar aqui embaixo que vai ter esse vídeo. Tá? Então eu vendi o sítio, investi parte desse dinheiro em fundos imobiliários. E qual foi a minha experiência com isso? Tá? Na minha experiência foi positiva. Por quê? Porque esse sítio ele me dava mais prejuízo do que retorno. E agora com esse dinheiro aplicado em fundos imobiliários já há 3 meses, eu estou tendo um bom retorno, né? A minha rentabilidade está bem próximo de 1% ao mês na média, entre todos os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e também ações. Então, para mim foi uma experiência positiva e eu não me importo muito em ter ou não ter um lugar físico para mim morar, para mim viver, tá? Eu prefiro ter essa liberdade geográfica de eu poder estar morando numa cidade ou em outra e os rendimentos pagando ali os meus custos de vida. Então, para mim foi positivo. Como eu disse para algumas pessoas, pode não ser, mas para mim foi positivo, tá? Então, para mim valeu muito a pena. Faria de novo, né? Isso, e também no futuro eu pretendo comprar imóveis físicos, tá? Não estou falando aqui que você precisa ter um imóvel físico ou investimentos, você pode ter os dois também, e é o que eu pretendo ter no futuro, também tá ganhando dinheiro com imóvel físico, porque dá sim um bom retorno se você souber o que está fazendo, investindo nas regiões certas, tá? Bom, então já falei aqui os 3 principais pontos aí que a gente tem que se perguntar, as 3 principais perguntas, né, as coisas que a gente tem que pensar, falei a minha experiência, agora eu vou mostrar aqui uma simulação de investimentos, para a gente saber então o que estaria dando mais hoje no caso desse seguidor, dessa pergunta ali com esses dados específicos, tá? Para isso eu montei aqui essa calculadora de juros compostos, tá? Para a gente fazer aqui algumas comparações. Primeiro vamos saber qual é a rentabilidade que esse seguidor está recebendo desse investimento. Ele disse que recebe R$ 1.000 de aluguel, tá? E a casa dele vale R$ 300.000. Então a gente vai pegar esses 1.000 e vamos dividir aqui pelos R$ 300.000, que é o valor da casa. Vamos multiplicar por 100 e vamos chegar numa rentabilidade de 0,33% ao mês, tá? Então, na minha opinião, ele está recebendo pouco, esse aluguel está barato. Mas aqui volta também o caso das regiões. Em algumas regiões o aluguel é muito mais caro, em outras regiões muito mais barato, tá? Só para a gente ter uma ideia, 0,33% ao mês vezes 12
ele vai estar recebendo 3,96% ao ano. Eu acho pouco, tá? Claro, depende muito da região, mas eu acho pouco. Um aluguel, geralmente, ele está de 5 a 6% ao ano, aí dependendo da região, mas a média, eu acredito que seja de 5 a 6% ao ano. 3,96 para mim é pouco, tá? Talvez, depende muito da região também, né? Mas eu acho pouco. E agora vamos ver quanto é que vai render aí 300 mil reais investidos, por exemplo, em fundos imobiliários, tá? Eu vou colocar aqui, então, no aporte 300 mil reais, tá? Só para a gente fazer aqui uma simulação. Uma taxa, vamos colocar aqui uma taxa, a taxa da minha carteira atualmente é de 0,97%. Então vamos colocar aqui 0,97%. Então esses 300 mil com essa rentabilidade daria um retorno de aproximadamente R$ 2.910 por mês em dividendos, né? Seria quase o triplo do que você está recebendo atualmente. Mas temos que levar algumas coisas aqui em consideração. Essa rentabilidade ela não vai ficar assim para sempre, ela vai oscilar. Como eu disse, renda variável varia as cotações e também varia os rendimentos, tá? Então, você tem que saber que hoje você ganharia isso, mas nos próximos meses talvez você ganhe menos, talvez você ganhe mais. E geralmente isso acontece, tá? Os rendimentos eles caem, eles sobem conforme a economia, conforme a inflação, conforme a taxa Selic. Então hoje você estaria recebendo isso. Hoje, na minha opinião, valeria muito a pena, tá? Desde que você esteja com esse imóvel numa região que não tenha uma tendência de valorização tão alta assim, tá? Então são muitos pontos para levar em consideração. Não dá para dizer qual é a melhor escolha, se é vender ou se é ficar com o imóvel, tá? Hoje você receberia isso de rendimento. Aí cabe a você fazer todas aquelas perguntas, pensar bem e ver se vale a pena para você ou não, estudar o mercado para ver como que vai ficar, qual é a tendência de mercado nos próximos anos, se esses rendimentos tendem a se manter ou a diminuir ou até mesmo aumentar. Então faça um estudo muito profundo, tá? Pense nessas questões que eu coloquei aqui para daí depois você estar tomando uma decisão e ver o que é melhor para você, beleza? E não se esquece, você que está assistindo, deixa aqui nos comentários aí a sua opinião, eu quero saber o que você acha desse assunto também. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o like. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.